Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também memória facultativa de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. E eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, no primeiro momento do Evangelho, temos Jesus e seus discípulos que estavam atravessando a Galileia. E o que acontece? Jesus não quer que saibam onde ele está, pois Jesus está ensinando a seus discípulos. Amados e amadas de Deus, uma imagem bonita aqui, imagem de Jesus que ensina os seus discípulos. A consciência clara que emerge aqui, que Jesus tinha, que deveria formar os seus discípulos, deveria ir formando o coração dos seus discípulos. E o que Jesus dizia para os seus discípulos? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Amados e amadas de Deus, Jesus vai falando para os seus discípulos, incutindo nos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos aquilo que deve acontecer com ele. Ele deve ir a Jerusalém, ele deve ser entregue nas mãos dos homens, ele deve ser morto, ele ressuscitará. É o mistério da sua morte, o mistério da sua ressurreição. Amados e amadas de Deus, se olharmos bem a segunda parte do Evangelho de São Marcos, a partir da confissão de fé de Pedro, é direcionada para Jerusalém, para a morte de Jesus, para a sua morte e a sua ressurreição. Jesus é o Messias. Pedro tinha dito que ele era o Messias, mas ele é o Messias servo, é o Messias servidor, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço pela salvação dos homens, pela salvação de toda a humanidade. E o Evangelho diz que os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Amados e amadas de Deus, não compreender e ter medo de perguntar. Assim os discípulos iam ficando de fora no mistério. Assim os discípulos iam sendo incapazes de entrar no mistério de Cristo, no mistério da sua pessoa, no mistério da sua identidade. Assim eles vão se manifestando incapazes verdadeiramente de entrar no mistério de Cristo, no mistério da sua morte e da sua ressurreição. Não compreendiam e tinham medo de perguntar. O Evangelho continua. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Os discípulos, possivelmente Jesus tinha percebido que estavam discutindo algo. E diz o texto do Evangelho: eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o
maior. Amados e amadas de Deus tinham discutido quem era o maior, quem era o mais importante, estão preocupados com isso. Diz o texto do Evangelho: Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Amados e amadas de Deus, querer ser o primeiro implica dizer seja o último, seja o servidor de todos. No reino de Deus, no reino de Jesus, quem serve é o maior. Quem faz da vida um dom de amor, um dom de serviço, este é o maior. Nós nos tornamos grandes no reino de Deus pela nossa capacidade de servir. E Jesus cumpre agora um gesto, pega uma criança, coloca no meio deles e, abraçando a criança, diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Quem acolhe o irmão menor, quem acolhe a criança, é o próprio Jesus que acolhe, e quem, acolhendo aquela criança, acolhe não só o próprio Jesus, mas acolhe o próprio Pai. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude também a entrarmos no mistério de Cristo, nos ajude a percebermos que a missão da nossa vida é sermos também servidores, seguindo Jesus. Quem segue Jesus vai verdadeiramente buscando fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço. Que você tenha um dia muito abençoado. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.